Muito bom dia, amigos que nos acompanham através desse canal no YouTube e também através do Facebook. TNT Tratamentos Naturais Terra. Estamos retomando as nossas atividades aqui dentro desse nosso canal, sempre trazendo algo para que nós possamos refletir a respeito da nossa caminhada, do nosso dia a dia, das coisas que motivam, a gente a estarmos sempre evoluindo. Estarmos sempre refletindo sobre tudo que nos acontece, sobre os fatos do dia a dia e também as lições que nós temos ao alcance de nossas mãos, para que através dessas lições as nossas mentes e os nossos corações venham a estar mais iluminados, venham refletir melhor aquilo que é realmente a necessidade que temos enquanto seres espirituais que somos, de através desse processo gradativo de evoluir, de crescer espiritualmente também dentro da questão intelecto-moral, nós estamos falando hoje sobre este assunto muito importante. Quando você muda a decisão de Deus? Quem sabe muitos que na primeira instância, agora, à primeira vista, assim, podem achar que nós estamos fazendo uma blasfêmia, proferindo uma blasfêmia, agredindo as leis divinas, nós colocando em discordância com as leis de Deus. Se nós formos analisar pelo contexto que nós vamos trazer agora, nós vamos entender. Então fique tranquilo, pode ter certeza que nós não estamos loucos, Pode ter certeza que nós não estamos ferindo as leis de Deus, que nós não estamos agredindo ao Criador, mas sim colocando algo que nós vamos ter um contexto lá nas referências bíblicas, em 2 Reis, do capítulo 20, dos versículos 1 ao 7. Esse texto ele é mais longo um pouquinho, mas é somente para nós contextualizar. Você pode então depois entrar com mais profundidade, lendo todo o capítulo, lendo todo esse 2 Reis, que fala sobre os reinados, aqui especificamente do reino do sul, de Judá. E nós vemos então a respeito de uma história do rei Ezequias. Então diz assim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: Ezequias adoece, é o título deste contexto que nós estamos trazendo. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui, vamos ver. Então, vamos usar apenas esse início para podermos contextualizar aquilo que nós estamos pretendendo trazer para vocês. Nós sabemos que então o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por um período de 29 anos e era filho do rei Acás, o qual reinou juntamente com ele, com esse seu pai, o rei Acás, de 729 a 715 a.C. E depois, então, nesse período, ele reinou sozinho por mais 25 anos. Nós podemos, então, entender um fato interessante aqui, para iniciarmos essa nossa conversação a esse respeito. O que significa morrerás e não viverás? Bom, inicialmente, nós sabemos que vamos dividir em duas partes isso. Morrerás. É claro que aqui estamos tratando especificamente a questão física. Todos nós um dia haveremos de fazer a passagem. Então, morrerás é uma sentença que não pode ser mudada.
e não viverás. Aí está o segredo dessa segunda parte, que e não viverás. Aqui trata-se exclusivamente da questão espiritual. Veja bem, Deus estava mandando através do profeta Isaías dizer ao rei Ezequias: morrerás, ordena a tua casa, porque esta noite morrerás e não viverás. Este não viverás significaria a questão espiritual, a vida eterna que estava vendo aquela sentença de Deus para com Ezequias. Então nós vemos um fato interessante aí, dividindo em duas partes. Certamente morrerás. Todos nós haveremos de morrer um dia. Agora, e não viverás. Aí está o segredo daquilo que eu pretendo trazer para vocês nesse dia de hoje, neste vídeo de hoje. Preocupação que devemos ter em continuar vivendo a vida espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar atitudes como esta, até poderíamos pensar extrema, do rei Ezequias, diante daquela profecia que o profeta havia entregado em nome ou a serviço de Deus. Ordena a tua casa, porque esta noite morrerás e não viverás. Muito bem, então nós verificamos que através do texto, o rei Ezequias fez o que era certo na hora certa. As atitudes que ele tomou pode ser até no momento, poderia ser até tanto quanto surpreendente para aqueles que estavam acompanhando aquele diálogo do Ezequias com o profeta Isaías, que vinha trazer uma mensagem de Deus para a vida dele, para os princípios pelos quais ele mesmo disse que, vamos ler aqui novamente, ele disse assim, quando recebeu essa mensagem: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então ele fez o que era certo na hora certa. Muito bem, quando ele recebeu essa notícia, ele agiu desta forma. Nós diz ali que ele se voltou para a parede e chorou muitíssimo. Aí também tem outra reflexão muito importante que nós devemos fazer, é aquele ato do rei Ezequias. Metaforicamente falando, simbolicamente falando, este ato de se voltar para a parede significa que ele virou as costas para as coisas desse mundo. Ele deu as costas para aquele seu reinado, para os seus médicos, para o seu exército, para tudo aquilo que poderia ser um poderio do seu reinado, porque ele sabia que de nada valeria aquilo diante da sentença, diante da profecia que ele estava recebendo. Então ele virou as costas para as coisas desse mundo, para os orgulhos das coisas terrenas, e humildemente chorou na presença de Deus. Esse ato contrito do seu coração, esses sentimentos que ele expôs perante Deus: tenho feito o que é correto perante ti, tenho te servido como um rei do teu povo, fez com que Deus mudasse a decisão. Sabemos que existem tantos fatores nesse contexto aí, a conversa poderia ser um tanto quanto longa se nós formos colocar os arredores, os pormenores de tudo aquilo que levou ao rei Ezequias a chegar a esta situação, recebendo essa profecia do profeta Isaías diretamente de Deus. E nós vemos então que quando ele procedeu dessa forma, fazendo a coisa certa, na hora certa, o profeta Isaías já ia saindo ao meio do pátio, e Deus mandou ele voltar, disse: volte lá e diga a ele que ouvi o seu pranto e que curarei, que ele no terceiro dia entrará na casa do Senhor, que ampararei a sua cidade. Veja bem, o que é a intercessão, o que é a justiça de Deus para com aqueles que o servem, para aqueles que se colocam sob os desígnios do Criador. O rei Ezequias, então, recebeu esta mensagem confortante, que eu te darei mais 15 anos. O que significa também esses mais 15 anos? Significa que teria um tempo hábil, bastante útil e oportuno, para que o rei Ezequias viesse a ordenar a sua casa. Veja bem, não seria apenas aquele período do momento da profecia até a noite, quando certamente morrerás. Não, ele continuaria vivendo, tanto na questão física, como na questão espiritual, para ter tempo suficiente de fazer tudo aquilo que seria necessário para reconciliar-se com Deus, para ele fazer tudo aquilo que, ou seja, ordenar a sua casa,
E aí sim, então, ele estaria pronto para voltar à vida espiritual na sua essência. Aí então vai a reflexão para todos nós, através desse vídeo e através dessa passagem bíblica que nos faz refletir. Você pode mudar a decisão de Deus. Mas a primeira coisa que você deve fazer é abrir os seus sentimentos, abrir o seu coração para Deus, virando as costas para as coisas desse mundo, e aí com certeza você vai ter a vitória. Com certeza você vai ter uma nova oportunidade de fazer as coisas que porventura ainda estão inacabadas, aquilo que porventura onde você errou, aquelas experiências que serviram, aqueles erros que estão agora servindo como uma experiência para que você possa chegar na presença de Deus e clamar. Se porventura está batendo na porta do seu coração, na acústica de sua alma, uma mensagem como esta: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você saiba que você pode, o único que pode dar essa sentença para você é Deus. E você pode mudar a decisão desse Deus. De uma forma certa, na hora certa, expondo os seus sentimentos, clamando pela sua misericórdia, e com certeza irá ouvir. Irá responder a você dizendo: eu te acrescentarei mais tanto tempo necessário for para que você possa ordenar a sua casa, para que você possa até morrer fisicamente de uma forma tranquila, porém você continue vivendo a vida eterna, que é a nossa essência. Que Deus nos abençoe, que este pequeno comentário que fiz, não entrando então no âmago da questão, né? Tem tantas outras coisas que eu podia colocar, mas o interessante é que a mensagem foi dada e nós a recebemos com o nosso coração aberto, tenho certeza disso, e assim com certeza não morreremos hoje, e com certeza viveremos a vida eterna com o Criador, e através do processo da evolução, mais esse dia de hoje, nós temos que agradecer esse dia maravilhoso que temos, para que possamos então colocar a nossa casa em ordem, para que quando chegar o dia da nossa partida, poderemos continuar a nossa caminhada na vida eterna, espírito que somos. Que Deus nos abençoe, essa é a nossa mensagem. Não se esqueça de clicar no sininho das notificações, se inscrever no nosso canal, fazer um comentário e deixe o seu like. Aquele dedinho que tem ali, ó, clica ali. Dê o seu like, porque isso o YouTube vai reconhecer como o engajamento, como a participação, né? O engajamento dentro desse contexto, e vai levar esse comentário a mais pessoas. Seja este portador desta boa nova, deste comentário que aqui fizemos, a mais pessoas. Dê o seu like, fica aqui o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.